tarde, boa noite, bom dia. Dependendo do horário por que eu ver vídeo. Eu chamo Vitor Nanki, eu estudante de Engenharia Informática e me pretendi minha canal começar a curso de Lógica. Começar a curso não, começar a minha visão, minha opinião que concebi sobre a lógica de programação. Que é como motivante a fazer esse curso e para ver como esteve em contato com manga de alunos de engenharia informática e teve percepção de como a manga deles está entre a universidade e está começar logo de para que linguagens de programação e até ficar perdido, até saber que deve fazer, até ficar meio coisa que torna estranho, porque programação normalmente hora que primeiro vez que começa a entrar no mundo de programação e logo vai arrancar aprender uma linguagem de alto nível, por exemplo, costuma que manga deles está de para com a linguagem C e está sendo complicado porque cá tem fundamento teórico de que é programação de computadores. Bom, no curso eu mostrava o meu pequeno slide como fazer. Um pequeno slide que tem e que tanta coisa assim. Li suma que não é curso de lógica de programação em crioulo, ou seja, pretendi fazer curso na crioulo porque é curso e visa fazer para estudantes guineenses, na minha companheiros estudantes guineenses que tipo pensa talvez minha compreensão de assunto um bocado mais aprofundado, talvez para quem que depois acha como e sente tem a necessidade de aprender as coisas tem dificuldade, né, de poder aprender. Ok, não vai para o que interessar. Computador tem série de programas que na roda no momento, então está um bocadinho lento. Mesmo assim, não começa a abordar primeiro. Eu tenho ali como visão geral e dentro da visão geral não tem alguns pontos que é importante no papel. Primeiro ponto que não tem que é com lógica de programação. Bom, lógica de programação não cansa bem de dar uma definição para um conceito que é lógica de programação, mas apenas na passa a voz uma visão, mais ou menos uma ideia de que está falado lógica de programação. Bom, lógica de programação e uma forma de como pode falar, ou seja, lógica de programação ou fundamentos de programação, não pode falar assim, e uma forma de o aprender de forma minuciosa que está por detrás de linguagens de programação. Na lógica de programação, por exemplo, o está aprendendo que é com variável, que é com um vetor, estruturas condicionais, que depois ao longo do nosso curso não vem, olha, e é como anda sempre se na conversar com alguém, está falando, olha, isso tem como aprender sobre lógica propriamente dita, antes de lógica de programação. Não sei como na filosofia, não está aprendendo que é com lógica, por exemplo, não está começar a aprender lá de lógica aristotélica, que é com um silogismo. Então, lógica é uma área de estudo de
filosofia. Mas só que, passando de alguns tempos, estudos que bem na fazido e começaram a fazer divisão de lógica. Hoje em dia existe lógica matemática e na lógica matemática, lá que e bem deriva, por exemplo, não pode falar assim, lógica de programação. Porque lógica de programação visa apenas a construção de um certo tipo de raciocínio que não permite desenvolvimento de programas de computadores. E lógica de programação está atrelado aqui que nós chamamos assim de algoritmos. O que é algoritmo? Algoritmo é uma sequência de passos finito que quando na medida português, agora que executado de forma correta e está permitindo não ter um resultado. Então, lógica de programação é que dá. E um raciocínio, desenvolvimento de raciocínio que permitiu fazer construção de programas. Bom, para ver que bom aprende lógica de programação. E bom aprende lógica de programação porque hora que o Bina aprende uma linguagem, por exemplo, uma linguagem C, por exemplo, você tem dificuldade porque você tem base teórica de que o olha na linguagem C. Às vezes, por exemplo, na linguagem C, comandos está sendo em inglês, ou faço tradução para português, para o bobo poder interpretar e está torna uma coisa difícil. Às vezes, no início, a gente chega ao que não aprende C, o pessoal está falando de variável, que é como variável, se não está estranho. E me chega, por exemplo, a hora que eu falo de ponteiros na linguagem C, C++, se não está estranho, a hora que eu falar de estruturas de repetição, laços condicionais, é tudo em uma série de coisas que a hora que eu aprendo lógica de programação, eu estou a olhá-la de forma minuciosa. A hora que eu cheguei para aprender uma linguagem de alto nível, uma linguagem de programação propriamente dita, o que está tendo um problema, porque eu tenho a base teórica. A divisão de um programa de computador. Bom, e bom não falar de divisão de um programa de computador. Basicamente, programação e não pude falar e tem duas grandes vertentes. Primeiro de que um programa e precisa de fazer armazenamento de informação e precisa de fazer manipulação de informação. Como é que o computador está conseguindo fazer manipulação de informação? E nesse caso, e precisa de que não está falando de armazenamento e precisa de armazenar dados. Para fazer manipulação e precisa de armazenamento de dados. No caso ali que não tem ninguém entrava em memória RAM, estava assim armazenamento temporário, memória ROM, armazenamento permanente, não sei o que. Bom, na lógica de programação, não vai falar de memória RAM, de memória ROM. Não. Na lógica de programação, não usa conceito de variáveis. Logo, variáveis está atrelada a armazenamento de dados. Ou que não usa o conceito de RAM, ROM, e por custar na arquitetura de computadores. Mas na lógica de programação não está denominada de variáveis. E variáveis não fala e não podia entender o conceito de variável nas duas coisas. Depois, mais à frente, não vou falar dela. Ou seja, variável pode ser informação que está muda a cada minuto ou a cada hora, ou um espaço de memória que não guarda um certo coisa que depois não pode vir trocar. E computador tem duas vertentes: forma de manipular dados, de armazenar, e outra forma de controlar fluxo de execução. O que é o fluxo de execução? Por exemplo, a mim se vê como hora que não come, não tem um gato apanha só um colher um fardo, tem que apanhar ainda em
escolher. Então, aquilo é uma forma de controlar o fluxo de execução. Usada naquele caso, por exemplo, um laço condicional, que é uma estrutura de repetição, fala computador, repetindo é ato 10 vezes, 100 vezes, 5 vezes. Então, aquilo é uma estrutura de repetição. Uma estrutura condicional, que também faz parte da estrutura de controle de fluxo de execução. Uma estrutura condicional é que, por exemplo, não está falando assim, se a mim tem dinheiro, não vai tal festa. E uma estrutura de seleção, e uma estrutura de decisão. Então, na lógica de programação ou na programação, também não tem esse caso, né, que não tem que tomar decisão. Porque não fazemos um programa, percebo, um programa inteligente. Por exemplo, nós supõe que não pega 3 notas de um aluno no Mississippi, esse aluno, e passa para a próxima classe ou em Chumba. Logo lá, não pega aqui, não soma aqui 3 notas, não divide para 3, não divide. Se média de que notas é maior ou igual a 12, então o aluno passa. Se menor ou igual a 11, então o aluno em Chumba. Se vão perceber. Essa, no caso, é uma estrutura de decisão, uma estrutura de controle do fluxo de execução. Então, é isso que não está aprendido de forma mais aprofundada ao que nós estuda lógica de programação. Assim, ao que nós chega na estudar uma linguagem de programação propriamente dita, não tem nenhum problema porque não tem base teórica de que é lógica de programação. Bom, que ferramentas que não usa no curso de lógica de programação? Ferramenta que não usa no curso de lógica de programação, não usa a ferramenta que você não olha ali, é uma linguagem, como pode falar, de programação que está usado para ensino. Está usado para ensino que está chamado de script, que assim pronuncia o nome direito. E uma linguagem de programação escrevido na linguagem JavaScript e desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou mais conhecido por MIT. É uma linguagem de programação de blocos, ou seja, uma linguagem de programação gráfica, né? Você pega blocos, você manda de um lado, por exemplo, ali, mova 10 passos, por exemplo, ali na eventos, quando clica, mova 10 passos. Assim se vai perceber. Agora quem clica, carro está mudo. Então, é uma linguagem de programação. Bom, quando usa a ferramenta de forma que não usa outra ferramenta que não tem ali que não mostrar daqui a nada, mas de vez em quando, ora com um assunto e um bocadinho complicado, nós vem ali também fazer um programa de forma visual para poder mostrar a gente, para poder mostrar a vós como que essa coisa está funcionando. Por exemplo, limite uma estrutura de repetição. Boa nota só. Limite uma estrutura de repetição, repita 10 vezes. Uma estrutura de controle de fluxo. Boa nota, gato vai mais rápido. Ok. Um outro programa que não usa, e é programa normal não usar, e é que está chamado visual, ou seja, visualizador de algoritmos. É programa ali interessante para ver código, ou seja, palavras-chave de linguagem, ou não de linguagem, mas de visualizador de algoritmo, de programa, está na língua
português, de modo que ainda permitindo, se comandos está na língua portuguesa, de modo que ainda permitindo não ter percepção de que não fazia. Bom, a mim me pretendi até final de meu curso de desenvolver um programa igual que esse, mas que se comandos e nasceu na língua crioula. Essa é uma pretensão que eu tenho. Para poder ajudar a manga de gente que não inicia na programação, ter uma compreensão melhor. Por exemplo, podemos mostrar a alguns programas com facilidade, ou na estuda lógica de programação. Por exemplo, ali para saber se o aluno passa ou em chumba, por exemplo. Para saber se o aluno passa ou em chumba. Se pode ali, e uma estrutura de decisão, depois tem outra estrutura de decisão, ali já tem uma estrutura condicional homogênea. Depois, não vem se e tem. Por exemplo, ali é programa que não vai ser. Eu queria 4 variáveis, é nota 1, nota 2, nota 3, na pega 3 notas de um aluno, soma eles, dividir em acha média, mas essas 3 notas tudo é de tipo real. Tipo real, por exemplo, pode ter 12,5, 13,5, então tem que pôr tipo real. E escrever é falta ali. Bom, quando lembrei que o papel de falta aí para ver de quê? Por exemplo, não basta só aluno e ter nota suficiente para passar, mas está faltando estilo. Então, coloca um certo número de falta que o aluno pode atinge. E se atinge que no número de falta, ele pode passar. Ou seja, se falta e menor ou igual a 10, aluno passa. Se falta é maior que 10, aluno então você nota e interessante para a executação. Nós supõe como a primeira nota ser 12, segunda nota ser 12, terceira nota ser 12 e falta ser 14. Aluno para poder passar. Então boa nota. Aluno reprovado. O total de faltas ultrapassou o limite estabelecido. Suma com boa nota. E um pequeno programa está dando visão de que é um programa de computador. E na parte ali, ali está ali que nós está falando escopo de variável, ou seja, esse tipo e memória de computador. No fundo, assim como memória de computador está. Ali não tem tempo de vida de um variável, não pode falar assim, escopo de atuação. Ali não tem nome, que é uma referência, quando criar um local de memória, não tem tipo de variável. Lógica de programação mais à frente, vou entender, ele não tem valores que não armazenar na cada variável. É a área de visualização de no algoritmo. Bom, depois de nós sair de acordo com o slide com acaba de tirar gosto, vem na rouba um processamento e calcula livros que não usa nesse curso de lógica de programação. Bom, livros que não usa nesse curso de lógica de programação e é dos livros ali. Livro que mais não usa, eu estou não usar apenas para consulta um certo assunto e quem comiste depois o livro e por entrar em contato comigo na passada é livro, é um livro interessante, tem essa versão física, compra essa versão física na livraria Esperança, entrada Rádio Jovem, compra essa versão física lá. E um livro interessante que na verdade é que nasceu base no curso, que outro e mais para aprofundar alguns
assuntos. Por exemplo, que outro livro, para não ver, e livro com o papel e papel, muita coisa sobre a estrutura sobre funções. É livro ali de José Augusto Navarro de Manzano e Gério Figueiredo de Oliveira. É um livro interessante, é um livro volumoso, 758 páginas, então é muita coisa. Mas é assim, eu me aprendi, eu tenho que sim também para estudar. Tenho que sim para estudar e muita prática. Então, esse livro ali que nasceram no Vale e também livro tem comparando que o outro ali tem menos páginas, 220, é razoável. Suma que não já sumário nesse livro, não tem introdução à lógica na capítulo 1, noções de lógica, o que é lógica, existe lógica no dia a dia, e uma pergunta, mas e a lógica de programação, sim, pergunta, o que é o algoritmo, suma como fala agora, em sequência de passos finitos, que hora que executado de forma correta e está dando um dado resultado. Algoritmizando a lógica, porque é importante construir um algoritmo, estudar coisas que não havem abordo. Depois tem exercícios de fixação, e nem exercícios de fixação não nem fala de um problema ali que é interessante, muito interessante, que é Torre de Hanoi. Muito interessante, e também não tem outro problema que o lobo e alfafa, também muito interessante. Mas não é na tópicos que eu acho talvez mais encaixa aqui no objetivo ali, e tópicos preliminares, tipos primitivos, constantes, variáveis, uma que não fala agora, formação de identificadores, declaração de variáveis, exercícios fixos, expressões aritméticas, e no curso matemática de curso e matemática, como pude falar, e básico, né? E básico. E que aqui matemática tão avançada assim, embora irrecomendável para quem comece a ser um bom programador, um bom engenheiro informático, ter conhecimento de matemática. Recomendável. Talvez num outro curso pode vir abrir um curso de fundamentos de matemática para a computação. Está ali um livro que escrevi para uns pesquisadores de MIT. Talvez. Depois nós temos expressões lógicas, comandos de atribuição. Isso uma que nós falamos na divisão de programa. É parte ali, não aborda formas que o computador está armazenando dados e como é que está manipulando. Mas logo não está falando de variáveis, tipos primitivos. E tem outros tipos compostos que na deriva já não entrega lá na estrutura de dados, que vetores, que matrizes, que listas, que grafos e assuntos mais profundos. Já. No curso não cana toca aquilo, porque esse é um curso introdutório. Não aprende o que é que bloco, o que é que instrução, tudo não aprende no curso. E no curso não aprende não entra na parte que não falava estruturas de controle. Logo não tem na estrutura de controle, não tem estrutura sequencial, estrutura de seleção. Dentro de estrutura de seleção não tem diversos tipos de seleção simples, seleção composta, seleção encadeada. Na seleção encadeada aí tem seleção encadeada homogênea, seleção encadeada heterogênea. Então se tudo e também entra nas estruturas de seleção de múltipla escolha, e às vezes está sendo vantajoso vou fazer seleção encadeada homogênea ou seleção de múltipla escolha. Não é bem civil depois o cálculo na cada momento, o cálculo nos divide por depois não entra nas estruturas de repetição contexto no início, que estrutura enquanto, repetição contexto no final, que estrutura repita, repetição com variável de controle que para
que nas linguagens de programação, por exemplo, C, Java, Python e laço, não estou falando laço for C, in range, essas coisas. Depois não tem capítulo de estruturas de dados, e evolução de que nós está falando de variáveis. Não tem variáveis compostas homogêneas, nem que não fala de variáveis compostas. Dentro de variáveis compostas homogêneas não tem variáveis compostas unidimensionais, variáveis compostas multidimensionais, que matrizes, né? Depois não tem variáveis compostas heterogêneas, que registros. Na linguagem C não está falando de tipos construídos ou extract. Não aprendi que é com um arquivo. Depois não aprendi que é que modularização de algoritmos, que é que como pode falar, que é com função, que é com que é com função, que é com módulo, modularização de algoritmos. Depois não quando toca quase praticamente é parte, quer dizer, e não envolve já um conhecimento já mais aprofundado que estrutura de dados. Ele já não envolve listas, filas, pilhas. Ele não entra já em outros coisas mais avançados, não é obrigado a usar já conceitos mais avançados, por exemplo, de estrutura e organização de memória de computador. Por exemplo, não falar desse que ele inclusive que tem que estar estudando arquiteturas de computadores ou o conceito. Bom, depois de cá que livros não usa, não fala de metodologia de resolução de exercício. Bom, na metodologia de resolução de exercício, pensa ao longo do curso, quando a língua já, a mente não forma, que não aprende, e que um pretende também passa ali, que um pretende, e pensa tanto como a voz que não assistia curso, quando fazer na casa, e sempre está fazendo coisa. Antes de mim, fazer bem diretamente, para vir fazer um programa ali dentro de Visual G, ou de Visual G, não está fazendo bom coisa. Então, primeiro está resolvendo na papel, está fazendo algoritmo na papel, não tem nenhum erro, porque na programação não tem erro de sintaxe e erro de lógica. Erro de sintaxe, a hora que nós escrevi algum comando errado, não esqueci aspa, qualquer coisa lá. E erro de lógica é que é mais difícil. E a hora que existe um problema de lógica no código, ou seja, eu tenho nem erro de sintaxe, meu programa que está fazendo, que acaba o misto, porque lógica acaba, o algoritmo acaba o descrever na cabeça, o desenvolve e que que tem problema. Então, a mim estava assim, primeiro algoritmo na papel, executar na minha cabeça, e se contra aquilo está certo, quer dizer, então fazer programa quase tudo na minha cabeça, depois vim só para o computador, só para visualizar aquilo, mas primeiro não pensar na minha cabeça, fazer na papel tudo, se está correto na papel, então gana passar no computador. O que aquilo está permite? Está permite o desenvolver o raciocínio, ou o raciocínio está mais desenvolvido, porque programação e resolver problemas. Mangala está pensa não, programação, a pessoa dá uma certa tarefa, não vai na chat GPT, como é que se faz esse tipo de programa, que dá o código, o web cola. Não, o cara aprende. Se você aprender devagar, o tem que fazer tarefa. Programação existiu, usa raciocínio. Então, e para ver aquilo, não está aprende lógica de programação, para aprender raciocínio, base teórica de que é programação. Para hora que não resolve o problema, não está mais tranquilo, não está poder olhar soluções. É como a mim te recomenda sempre,
se alguém me ser bom na programação e tem que aprender matemática, porque manga de problemas com olha e problemas relacionados à matemática. Bom, quero mostrar vos um algoritmo com resolver que depois no curso não é bem olha que algoritmo de se um certo número e primo. O que é que o número primo? Número primo e número que está dividido só para um e para ele mesmo. Por exemplo, 2. Por exemplo, se digita 3. 3 é um número primo. Sim, 3 é um número primo porque tem só 2 divisores. Então, se o que saber que é que o que com esse conceito de números primos, o que saber que é que divisor de um número, múltiplo de um número. Então, ainda tornou difícil para bem resolver um dado exercício que na película. Então, por exemplo, esse programa ali que até pediu para o encontrar cá o maior valor, uma digita vários números. O programa tem que ser capaz de identificar cá o maior valor, cabo do digitar. O programa tem que ser capaz de identificar cá o maior valor, cabo do digitar. Ok. Ao todo foram digitados 10 números. O maior valor foi 6 e o menor valor foi 1. Se boa nota. Digita vários números. O programa tem que ser inteligente bastante de poder identificar capa maior, capa menor. Então, acabou tendo preguiça, vou seguir curso de forma que dá de forma detalhada, bem explicada e claro, não fazer curso não para buscar visualização, não para nada, mas não tenho vontade de poder partilhar o que é que está estudando. Porque manga de gente mesmo está falando, vou estar aprendendo, mas ou está ficar mesmo lá ficar ou só lá o que está muito partilhando, falando, bom, às vezes de barrade, mas às vezes também está dar um bocadinho de raiva ou que vai para partilhar com certa alguém, não mostra mais se coisas, bom, mas não estou compreendendo o mundo sempre assim. Espero que uma bom time que é que tenta explicar ali e espero que na próximo vídeo não começar a tocar mesmo no assunto que não importa. Bom, obrigado. Abandona para ali. Espero que daqui a pouco não lançar alguns vídeos.